Vamos lá. Vinícius. O pessoal, estou anotando quem está chegando tarde, tá? Vou mandar também recadinho para casa quem está chegando tarde, tá? Vou avisar os pais que vocês estão entrando tarde. Vinícius e a última foi a Isabela, não? Sete h 41. Então, pessoal, estão vendo a tela, né? Compartilhando, que é a primeira página ali da página 2 da apostila de vocês, tá? Estão todos aí compartilhando, estamos vendo. Deixa eu só ampliar essa tela aqui. Apostila 4, então. A gente vai falar sobre o tema calor e energia, continuando o estudo da física, né? A gente vai estudar mais um pouco de física esse ano, só esse conteúdo aí de calor e energia. E o ano que vem, no 8º ano, vocês continuam esse conteúdo aí de física, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre artes, né? A gente começa a pensar um pouquinho assim, será que o que a arte tem a ver com a ciência? Tudo, né? Então, alguém quer ler o texto ali em cima para nós? Está compartilhado. Ô, professora, sem querer, a sala me expulsou e eu não estava conseguindo entrar. Posso ler, professora? Aí eu entrei agora. Mas aí tu entrou? É porque depois de novo. Depois que permite, pode entrar. Pode ler, quem é que diz que vai ler? Maria Augusta. Ok, Maria, pode ler. Um período histórico social tem grande influência sobre diversas áreas, como a ciência, a literatura e a arte. No início do século XX, surgiu um mundo novo com a invenção do automóvel, nas máquinas industriais e avião, etc. Esse desenvolvimento contribuiu para a criação de um movimento denominado futurismo. Os artistas futuristas estavam interessados em representar a velocidade das máquinas e seguiam uma linha um tanto radical que exaltava a máquina, a velocidade e a tecnologia acima de tudo. Então, ali já tem algumas perguntas para vocês responderem. O que você vê no quadro futurista do artista italiano Ivo Panaggi? Panaggi. É italiano, né? Alguém quer falar? O que você vê aqui? Olha só, gente, esse movimento é um movimento futurista, ele teve início em 20 de fevereiro, com um manifesto futurista, né, escrito pelo Filippo Marinetti, né, um poeta italiano, tá? Eles exaltavam, o que eles defendiam nesse movimento? Eu acredito que vocês em história devem estar estudando isso, não falei com o professor de história, mas acredito que sim, tá? Eles defendiam o fim do moralismo, a revolução tecnológica e industrial, eles estavam vendo isso acontecer e apostavam nisso, de uma forma até que, como diz ali o texto, radical mesmo, né? Negavam, né? E se desprendiam da arte e da cultura do passado. Alguns futuristas, alguns artistas futuristas que acreditavam nessa tendência aí, inclusive, eles falavam que eles eram tão entusiasmados com o futurismo que chegaram até a propor a queima de museus, tá? Destruição de museus aí com obras do passado, né? Porque eles estavam vendo o futuro, mas estavam querendo esquecer que tiveram passado também, né? Os futuristas consideravam a guerra uma forma de limpar e higienizar a sociedade, o mundo, tá? Então, eles eram a favor de guerra aí. E na questão ideológica, eles apoiavam o fascismo, tá? Então, era meio complicado, meio conturbado aí para uma época, né? Então, as obras, se vocês vão entrar na internet para pesquisar tipo de obra era futurista, vocês vão ver esse tipo de coisa bem colorida. O que você vê no quadro futurista do artista
que dá para ver aqui? O que você consegue perceber? Algo familiar com a tecnologia aí que a gente tem. Para mim, parece um trem. Parece um trem. Rodas, né, de trem. Aqui já parece aquele, asas de avião isso não parece movimento de hélice. Aqui, ó. E asas de avião, né? De onde vem a energia utilizada para as máquinas, como automóveis, trens, e para conseguirem se movimentar? De onde vem tudo isso? No trem é do carvão, né? Aham, mineral, né? O que mais? Depende, né? Hoje é diesel, né? O carvão foi o primeiro, né? O mais usado aí, podemos dizer assim, né? Depois, gasolina, né? Produz mais energia ainda, e aí vem outras formas aí de energia que a gente vai estudar agora, tá bom? Então, na abertura do capítulo foi usada uma imagem do pintor italiano, que eu acabei de falar, né? Ivo Anadi. Ele fazia parte de um movimento artístico, literário, como eu falei para vocês, né? Os futuristas aí, né? Chamado futurismo. Uma das características do futurismo era retratar ambientes urbanos imersos em certo desenvolvimento tecnológico, como construções imponentes, a presença da luz elétrica, inovações industriais técnicas para dar a ideia de movimento, que foi o que a gente percebeu ali, que naquela hélice da ideia de movimento, né? Também eram constantemente buscando uma sensação de mudança e de dinamismo, que a sociedade estava mudando, né? E realmente estava mudando, né? A era das máquinas, né? Revolução Industrial. O movimento, ele alinhava-se com a crença de que a ciência e a tecnologia promoviam o progresso e a prosperidade das nações, tá? Não deixa de estar certo, né? O progresso, a tecnologia, mas uma coisa que não dá para a gente esquecer é o passado, né? Como uma ideia deles era a destruição dos museus. Imagina se um povo que não tem passado, não tem uma história escrita, não sabe o que aconteceu, não pode mudar o presente e o futuro, né? Calor e energia foram duas ideias muito importantes para a sustentação dessa crença. Afinal, no século XVIII, a Grã-Bretanha, né, Inglaterra, presenciou grandes mudanças no processo produtivo, como o desenvolvimento de máquinas movidas pelo calor, as chamadas máquinas térmicas. A gente vai falar mais sobre funcionamento e tudo mais das máquinas térmicas um pouco mais para frente. Agora é um pouquinho mais um apanhado científico, histórico-científico aí, tá? É o caso da máquina de James Watt, representada abaixo, essa máquina que vocês estão vendo aqui, a imagem, tá? Então, hoje, a máquina dele, né, representada abaixo, ele servia para, essa máquina que ele fez aqui, ela servia para retirar das minas de carvão a água, e assim facilitar a extração do mineral, né, que era tão usado na época como fonte de energia aí, né, para tudo, né, como falamos ali, para o trem, para tudo mais, né, para as casas, para aquecimento de casas na Europa, né. Então, hoje são vários os combustíveis, além do carvão, como a gente já falou, que são usados para movimentar essas máquinas, né, as nossas máquinas mais atuais, como a gasolina nos carros, ou o etanol, o gás, o álcool, né? O gás natural, o carvão, o metano e biocombustíveis. Todos esses são combustíveis utilizados hoje, tá? Aí, como veremos, muitas máquinas têm seu funcionamento baseado na obtenção da energia térmica e do calor, como princípio dessa. E agora de combustível, lá nos Estados Unidos estão usando a energia, né, que a gente usa para carregar o celular. Ah, sim. O silício, que chamam, né? Aí nós temos aqui o modelo da máquina, isso aqui historicamente, digamos aqui, ela está em museu, né? Ó. E aí, falando um pouquinho sobre a questão da Revolução Industrial, que eu acredito que vocês estão estudando isso em história, não estão? Então ou não? Pessoal? Se eu não me engano, a gente ainda está no Brasil. Não, estudaram a Revolução Industrial ainda? Acho que ainda não. Tá, então vamos estudar. A Revolução Industrial
Ela teve início na Grã-Bretanha por volta de 1750, né? Desenvolveram-se máquinas térmicas e outras tecnologias de manufatura. Lembrando que a manufatura aqui está embaixo ó, a definição, né? Um trabalho feito à mão, tá? Manufatura, né? É quase que um produto artesanal aí, né? Produto que se faz com as mãos, né? Então, produz-se menos, não é produzido em grande quantidade como nas indústrias com tecnologias, né? Continuando, então, que modificaram, né, essa manufatura, que modificaram as relações de trabalho e permitiam a produção em larga escala, né? Então, a partir de 1750, desenvolveram-se essas máquinas aí térmicas, com base naquelas máquinas que foi feita lá por James Watt, né? E a partir, usaram-se em vários locais, principalmente na indústria têxtil, tá? Na indústria. Então, o que acontecia? Aumentaram a aparelhagem, né, a tecnologia nesses locais, e aí, consequentemente, diminuiu o número de pessoas, né, trabalhando, tá? E daí surgiu o desemprego, surgiu outras questões aí, historicamente falando, problemas sociais, né? Continuando, então, as máquinas mecânicas, né, de tear, fazer tecidos, como as representadas nesta ilustração, são um dos exemplos de tecnologia desenvolvida durante a Revolução Industrial. Então, está mostrando as máquinas aqui, né? A indústria têxtil foi uma das primeiras a serem modificadas com a Revolução Industrial, como emprego em larga escala de máquinas capazes de aumentar muito a produção. Nessa ilustração, de uma fábrica de tecidos, né, de tecelagem, observamos alguns mecanismos dessas máquinas, várias mulheres trabalhadoras e um homem que controla o trabalho exercido. Nesse período também era comum o uso do trabalho infantil. Então, o que acontecia? A partir do momento que eles começaram a utilizar essas máquinas aqui, eles acabaram demitindo homens, até porque o homem... Eles contratavam mulheres e contratavam crianças. Homens, no caso, as mulheres e as crianças, o salário era bem mais baixo do que os homens. E aí, esses homens acabaram sendo demitidos em grande quantidade. Vários homens foram demitidos. E surgiu um outro problema social, né? O problema social aí do alcoolismo, né? Que os homens ficavam desempregados, porque aumentava, no caso, a produção, mas com mulheres. Porque a mulher que operava a máquina ali, né? E ganhava menos, tá? A questão do machismo aí, né, imperando. Aí, ali, manufatura refere-se ao trabalho feito à mão e ao produto que esse trabalho gera, né? No processo manufatureiro existe relativa divisão de trabalho. Com a Revolução Industrial, o emprego de máquinas para a produção surgiu o trabalho especializado, a manufatura virou sinônimo de grande estabelecimento industrial e na produção desse estabelecimento. Só um minutinho que eu acho que tem gente pedindo para entrar. Vitor Borges, 7h54. Vitor Borges. Ô, Vitor, a aula começa às 7h25, já está aberta, tá? Olha o horário que tu está entrando. Eu vou enviar essa mensagem para os pais saberem que você está entrando às 7h54. Continuando. Sim. Continuando. Vamos lá. Essa aula. Pronto. Então, continuando a falar aí do nosso tema, Revolução Industrial, né, e aí desemprego e tudo mais, vamos continuar falando sobre esse assunto. Nas ciências, os esforços voltaram para o desenvolvimento das máquinas, cada vez mais eficientes, e o estudo do calor e da temperatura deu origem, no caso, deu origem ali a um campo da física chamado termodinâmica, né? A termodinâmica é uma parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Tá? Então, surge esse ramo da física aqui, a termodinâmica. No âmbito político, econômico, as mudanças também foram muitas.
a Grã-Bretanha, se consolidou, a Inglaterra, né, se consolidou aí como grande potência mundial, expandindo sua área de influência para outras nações. Em relação ao Brasil, por exemplo, após a chegada da corte em 1808, a Grã-Bretanha se tornou a nossa principal parceira comercial, fornecendo produtos industrializados, influenciando em significativos eventos políticos, como a independência, 1822, a proibição do tráfico de escravos, em 1850, e a Guerra do Paraguai, em 1864, 1870. Muito da sociedade ocidental e de sua organização se alteraram com esse momento histórico, contrapondo diferentes visões e benefícios e malefícios trazidos pelas conquistas tecnológicas e científicas da Revolução Industrial. Então, pensem comigo. Foi bom? Foi bom. Aumentou o número de produtos, diminuiu o valor deles? Sim. Porém, surgiram problemas sociais. Então, esses problemas sociais a gente pode chamar de malefícios. Então, a Revolução Industrial, ela teve tanto benefícios quanto malefícios, tá? Por exemplo, podemos pensar que houve maior oferta de produtos, e houve, né, a um preço menor do que os artesanais, porque a manufatura demorava mais, então o preço era mais alto, né, valor maior, proporcionando mais conforto e economia às pessoas. Por outro lado, tal movimento criou uma necessidade de consumo que não existia antes, fazendo da aquisição de bens uma distinção social, isto é, o fulano tem um carro melhor, ele ganha mais, então faz uma distinção entre classes, uma distinção social, né? E uma meta, mesmo para quem não necessitasse deles e não tinha condições financeiras de adquiri-los. Por exemplo, um carro, né? Não tenho necessidade, meu carro está funcionando, está andando, por que eu vou trocar? Porque essa sociedade que se estabeleceu pós-Revolução Industrial, ou durante a Revolução Industrial, é uma sociedade de consumo, que visa o lucro, consumo, quanto mais consumo, né, mais rico fica alguns, né, não são todos, alguns ficam mais ricos, enquanto que outros mais pobres, né. Esse movimento também criou riquezas para a Inglaterra, não é à toa que ela é um dos, né, países mais ricos aí, pois ela exportava seus produtos para um mercado cada vez maior, e suas empresas se destacavam como modelo de desenvolvimento, enriqueceram várias pessoas, né, no entanto, essa riqueza não estava distribuída entre os cidadãos. Essa riqueza ela estava concentrada em alguns pequenos grupos de pessoas que exploravam a mão de obra e as condições precárias de vida do trabalho de um grande número de operários que produziam bens de consumo. Quer dizer, as condições de trabalho que hoje tem leis que regem não existia nessa época, né? As condições eram precárias, eles não tinham horário para trabalhar era direto, né? Não tinham, poucos tinham assim, faziam horário de pausa, né? Sempre tinha alguém trabalhando, tá? Então, férias, nem pensar, não existia isso. Então, isso veio depois, né? Como é possível notar, não há só um dos dois lados da questão, né? Um ou dois lados, mas diversas e complexas relações e consequências causadas pela Revolução Industrial nas ciências, na tecnologia, na sociedade, tá? Essa atividade que está em negrito é uma atividade que vai valer nota nesse bimestre, tá? Como que vai ser feito aqui? Olha o que diz aqui. Junte-se a seus colegas, virtualmente, óbvio, e enumere aspectos positivos e negativos da Revolução Industrial. Debatam também se os desenvolvimentos científico, tecnológico e social estão diretamente relacionados. Então, o que essa atividade já pensei para fazer? É uma atividade que vai ser feito, olha, aspectos positivos e negativos. Então, nós vamos fazer o seguinte, o 7º AM vai ficar com os aspectos positivos da Revolução Industrial. E vai só elencar coisas positivas, falar sobre as coisas positivas, vocês vão abrir o microfone e vocês vão falar, vai ser apresentado. Tá? O 7º AM1 vai ficar com os pontos negativos. Vocês vão pesquisar isso, tá? Positivos e negativos da Revolução Industrial. E vão elencar aqui na aula durante a apresentação dos trabalhos de vocês.
A turma toda vai ter uma nota, tá, da apresentação. Então, assim, o que eu peço para vocês? Que se organizem e peçam para, por exemplo, assim, ó, a nossa turma, nós vamos fazer esse trabalho. Nós vamos falar sobre os pontos positivos, exemplo, né? Então, aí eu quero que nós vamos elencar 5 pessoas da sala que vão falar por nós. E nós vamos dar a base para ela falar. Entenderam? Sim. Mais ou menos. Bom, Tá, a nossa turma aqui, 7M1, a gente vai ter que falar sobre os pontos negativos da Revolução Industrial. Aí todo mundo vai ter que fazer o trabalho junto. Isso! Vai dar errado. Não vai? Caraca. Vocês são ótimos para discutir. Não, exatamente, para discutir, Mas, olha, professora. Não para fazer trabalho. Então, vai ser meio... Vai ser estranho. meio nova. Daí, professora, daí todo mundo vai contribuir, pesquisar um pouco, daí 5 pessoas falam, é isso? Isso, vocês vão elencar da turma de vocês, porque vocês vão estar trabalhando junto com elas, tá? Vocês vão elencar. Fulano e fulano e fulano, eles são bons na apresentação, então vamos fazer eles apresentarem. Sempre tem uns que, né, se destacam mais. Mas o trabalho é para todos fazerem. Fulano vai ficar... pesquisa, o que vocês têm que ter é subsídio, pesquisa, para poder chegar na hora o pessoal que vai fazer a apresentação, que não dá para todos apresentarem ao mesmo tempo, porque vai ter a defesa dos pontos positivos e vai ter os negativos também. Então, vai ter um momento que os negativos vão falar e outro momento que os positivos vão falar, e eu vou fazer essa mediação com vocês. Vocês vão escolher 5, pode ser até 4, tá? Mas, no máximo, 5 pessoas que vão estar falando por vocês no dia da apresentação. Entenderam? Entendi. Tá, mas assim, ó, eu sei que vocês Entendemos. têm o grupo pessoal de vocês, que é o grupo da sala, né? E vocês, ali, vocês podem se organizar. Tá? Então, aí, vai ser eu que vou falar, vai ser o fulano que vai falar, então esse pessoal que foi escolhido para falar vai ter que estar puxando dos outros, eu quero mais material, eu quero mais coisa. Oi. Eu mudei de número. Eu posso mandar meu número para alguém e ele me adiciona no grupo? Quem é que administra o grupo do 7º AM? A gente só tem Todo um grupo mundo. do 7M que eu tô. Então é todo mundo. Então, todo mundo pode adicionar a Camille, tá? A Camille coloca lá no grupo da sala, daquele que a gente já tá, e pede para alguém adicionar ela, tá? Ficou claro, pessoal? Vamos marcar uma data agora para isso acontecer, né? Não deixar passar muito tempo para o tema ficar bem fresquinho na cabeça. Tá bom. Então, olha só, hoje é 21. Hoje tem a recuperação também, tá? Depois eu já vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou parar a aula e já vou começar a falar sobre a recuperação, quem vai fazer, quem é obrigado, né? 28 vai ser o conselho de classe da escola. Eu vou marcar, então, para o dia 4 de novembro, tá? Trabalho vai ser 4 de novembro. Bruno, eu tenho uma pergunta para ti. Em que sites que tá a nossa média? A média está no positivo, não, no mentor. No Mentor? Isso. Apresentação. Ok? 4/11, marcaram aí? 4/11. Opa, deixa eu marcar aqui para vocês. 4/11. Vale nota para todo mundo, tá? Aí, ó. Tá? Então, ajudem, façam o trabalho junto para poder ganhar a nota. Depois eu vou perguntar para esses que apresentaram se os alunos mandaram, tá? Se os colegas mandaram atividade, mandaram pesquisa, enfim, subsídios. Fechou? Vamos continuar nossa aula, então, tá? Então, é isso aí. Esse é o nosso trabalho do bimestre. Inclusive, é o nosso último trabalho, né? Então, vamos caprichar, tá bom? A gente estava falando ali, né? Vamos continuar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu já vou falar sobre a recuperação, tá, pessoal? A gente já falou sobre as consequências. Isso aqui é o trabalho. Já façam um círculo bem grande aí na apostila de quem, né? Os
combustíveis e a obtenção da energia. Desde os primórdios, da humanidade, estamos preocupados com a obtenção de energia térmica, calor. O Sol é a principal fonte de calor que podemos dizer que é a luz solar, que foi a nossa primeira fonte de energia, né? Então, a primeira fonte de energia é o Sol. Se tiver muito frio num dia, todo mundo vai ficar no sol para esquentar. Nossos recreios eram assim, no inverno ficava todo mundo lá no sol pegando solzinho para dar uma esquentada, não é? Então, o Sol é a nossa primeira fonte de energia. Depois, passamos a utilizar outras fontes de energia. Por exemplo, a queima de alguns materiais serviram para obter energia térmica a partir do fogo. E aí, aqui, ó, o fogo, sol, alimentos, né? Vários os seres humanos aqui, né? Os primitivos, queimando ali para se aquecer, ainda não usavam roupa, depois já veio começar a usar, né? Por exemplo, né? A queima de alguns materiais. Esses materiais são chamados de combustíveis, então, que a gente usa ali para, né, para aumentar o nosso fogo, é o combustível. Eles colocavam madeira aqui, né, para fazer. Atualmente, os nossos combustíveis são muito mais diversificados, e embora essas fontes de energia nem sempre sirvam para a geração de calor, a energia térmica continua sendo uma modalidade muito empregada nos dias atuais. Pense em casas, escolas, hospitais, fábricas, lojas e automóveis. Alguma modalidade de energia é usada em praticamente qualquer coisa que pensarmos. Claro que para obtermos o movimento, aquecimento, luz, etc., vamos precisar de alguma fonte de energia e de algum combustível também, né? Especialmente no que se refere à obtenção de energia térmica. Boa parte dos nossos combustíveis teve origem em processos naturais, como a decomposição de organismos, são os combustíveis fósseis, né? Como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, de onde deriva a gasolina, a parafina, entre outros combustíveis. A gente vai ver que todas essas substâncias aí, a parafina, a gasolina, óleo diesel, tudo vem do petróleo, tá? Mas o uso indiscriminado de combustíveis como carvão e os derivados de petróleo pode causar uma série de danos ao planeta em virtude da poluição e dos problemas por ela ocasionados, né? Então, queima de combustíveis fósseis aí gera muita poluição, tá? A disputa por minas e poços de extração desses combustíveis também gera profundos impactos na sociedade, como conflitos diplomáticos, guerras econômicas, né? Econômicos e conflitos militares, aí que seriam as guerras, né? Em vários países. Isso afeta enormes contingentes de pessoas, tanto dos países envolvidos quanto dos países que financiam conflitos ou recebem imigrantes refugiados. E aí, a sequência, vamos ver com detalhes, né, alguns dos combustíveis. O petróleo é uma fonte de riqueza de muitos países e pode tomar um motivo de grandes conflitos, né? Ele pode se tornar aí, ele é importante, mas, claro, se por ser tão importante, a sociedade, todo mundo quer esse petróleo aí, né? E aí existem guerras por conta disso, né? A população civil é afetada por esses conflitos e muitos tentam fugir a pé da região para regiões mais seguras, né? Essas pessoas chamadas de refugiados. E aqui nós temos as pessoas refugiadas, né? Alguns refugiados aí. Aí aqui os combustíveis renováveis e os não renováveis, né? Aí nós temos o petróleo, carvão, o gás natural, seriam os não renováveis, eles não se renovam, né? Eles são feitos ao longo do tempo aí, por processo de decomposição, tanto o petróleo, quanto o carvão, quanto o gás, né? E os renováveis, a biomassa, o gás metano, né, da decomposição, e o gás etanol também, que são renováveis aí, né? Temos também, ó, aqui o calor, né, o sol ali, alguns energia térmica, central de energia térmica, né, refinaria ali do petróleo, né, indo para os postos de gasolina, né, então, nesse infográfico aqui, né, transformação de algumas fontes de energia renováveis e não renováveis. Os combustíveis não renováveis são aqueles que levam muito tempo para se formar, os não renováveis.
são os que existem desde a formação do planeta, que formaram-se há milhares, né, milhões de anos, em outras eras geológicas da Terra. É o caso do carvão mineral, que são, né, os não renováveis, petróleo e o gás natural, proveniente dos fósseis, né? Então são combustíveis fósseis. Pode marcar isso aqui, gente, bem importante. Por oposição, os combustíveis renováveis são aqueles que podem ser utilizados, né, sem esgotamento da sua fonte. Por exemplo, a madeira, o biogás e a biomassa, né? Isso é plantado e madeira de reflorestamento, enfim. E a biomassa é referente à matéria viva, né? Referente à matéria de origem vegetal, tá? Bagaço da cana, né? Bagaço da cana de açúcar, etanol, madeira, palha, arroz, tudo isso são exemplos de biomassa. O petróleo é uma das principais fontes de energia que nós utilizamos, mas, além de não ser renovável, é um poluente e motivador de diversos conflitos, como a gente falou, e guerras, né? Por isso, diversos países têm investido em iniciativas que utilizam fontes de energia alternativa, né, como a solar e a eólica, para acabar com, pelo menos diminuir aí o consumo, e aí, né, tem países que não têm petróleo, e tem que importar, né, petróleo. Mas antes de transformar esses combustíveis em calor, movimento ou luz, há um percurso mais ou menos longo de transformação, como mostrado na ilustração anterior ali, né, até chegar no transporte, nas nossas casas, em serviços, em fábricas, enfim. Nesse processo, uma parte da energia é sempre desperdiçada, que é a energia dissipada, e a que chega ao destino final nem sempre é devidamente aproveitada. Então, isso também é muito importante, tá? No processo de energia, vai sempre haver um desperdício, tá? Uma energia que vai ser dissipada, ela não é 100% aproveitada. Por isso, precisamos evitar o desperdício no uso de combustíveis, já que para gerar o movimento, grande parte da energia obtida por eles é dissipada. E aí a gente vai falar sobre o petróleo. Pessoal, deixa eu só um minutinho aqui. A gente vai falar sobre o